A Primeira Guerra Mundial. Antes da Grande Guerra acontecer, a Europa estava passando por um momento de paz, prosperidade e avanços tecnológicos. Carros, aviões, telefones, tudo isso surgiu nesta época. As indústrias também evoluíram muito, incluindo a bélica. Sim, por mais que o momento fosse de paz, as nações mais poderosas estavam cada vez mais investindo e melhorando a sua tecnologia bélica, pois eles sabiam que uma hora ou outra uma guerra iria acontecer. Na Europa, o recém-formado Império Alemão estava se industrializando de uma maneira assustadoramente rápida, se tornando o país mais poderoso da Europa continental, e isso obviamente assustou seus vizinhos. Porém, a Alemanha também estava com receio que os seus vizinhos se juntassem contra ela, então ela tentou fazer uma aliança com a Rússia e com a Áustria-Hungria. Só que isso não deu muito certo, porque a Rússia e a Áustria-Hungria não se davam muito bem, então a Rússia deixou a aliança. Mais tarde, a Alemanha convidou o Reino da Itália, criando assim o Tratado da Tríplice Aliança. Isso deixou os vizinhos da Alemanha ainda mais preocupados. A França odiava a Alemanha por causa da humilhação sofrida na Guerra Franco-Prussiana e a anexação dos territórios de Alsácia e Lorena. Então, em resposta ao Tratado da Tríplice Aliança, a França fez um tratado com a Rússia, que nesse momento já não estava muito feliz com os alemães. A relação entre Alemanha e Reino Unido não era tão ruim, afinal de contas os dois tinham um inimigo em comum. Mas depois da partida da África, a Alemanha ficou meio puta porque ela não conseguiu pegar muitas colônias, e eles chegaram à conclusão que o Reino Unido era tão poderoso por causa da sua poderosa marinha. Então eles resolveram que iria criar uma marinha tão forte quanto a britânica, o que não deixou os britânicos nem um pouco felizes. Então, com a desculpa de que o balanço de poder na Europa não estava certo, o Reino Unido deixa a neutralidade e se junta com seu antigo inimigo, formando a Tríplice Entente. No Oriente Médio, o antigo e poderoso Império Otomano se ferrou bastante nos últimos tempos. Eles até perderam uma guerra para a Itália. E como o pessoal dos Balcãs viram que estava fácil, eles iniciaram uma guerra contra os otomanos. E com isso eles perderam grande parte de seus territórios na Europa. Obviamente os otomanos ficaram putos com isso, principalmente com a Rússia, que deu apoio a esses países. Sem falar que a relação entre Rússia e Império Otomano nunca foi boa. Com o fim da Primeira Guerra dos Balcãs, a Bulgária ficou putaça porque o território da Macedônia foi dado para a Sérvia. Então eles meio que tentaram pegar a força e isso gerou a Segunda Guerra dos Balcãs, que foi basicamente todo mundo contra a Bulgária, incluindo o Império Otomano, que recuperou alguns territórios. E por último, mas não menos importante, vamos falar do Império Austro-Húngaro, que era o império mais multicultural da Europa. Tinham germânicos, húngaros, tchecos, poloneses, ucranianos, romenos, italianos, croatas, sérvios, eslovenos e eslovacos. Porém, os dominantes eram os austríacos e húngaros. Em 1908, eles anexaram a região da Bósnia e Herzegovina, no qual eles já controlavam há algum tempo, mas que tecnicamente ainda pertencia ao Império Otomano. E essa região tinha um alto número de sérvios e outros povos eslavos, o que deixou os sérvios e russos bem putos com os austro-húngaros. Nisso, vários grupos que os austro-húngaros viam como terroristas começaram a se formar e atacar o governo, e alguns pontos na fronteira com os dois países. E assim, muitas pessoas importantes do governo sérvio faziam parte desses grupos terroristas, então dá pra imaginar o quão esses dois países se odiavam. Ou seja, a Europa estava cheia de países que odiavam outros países e esses países tinham aliança com outros países. Com tudo isso, só precisava de um motivo para a guerra, e isso aconteceu nos Balcãs. O arquiduque e herdeiro do trono austro-húngaro Francisco Ferdinando pretendia transformar a Áustria-Hungria em uma espécie de federação, onde cada região teria uma certa autonomia. Então, para obter apoio da recém-anexada região da Bósnia, ele faria uma visita de estado na cidade de Sarajevo. Sabendo disso, um grupo terrorista conhecido como Mão Negra armou uma emboscada para assassinar o arquiduque. Eles esperaram em uma ponte, onde o carro de Ferdinando iria passar, e então jogaram uma granada, que bateu no capô do carro de Ferdinando e explodiu na roda do carro de trás, deixando alguns feridos. Depois disso, Ferdinando foi embora da cidade, certo?
Não, ele seguiu a sua agenda normalmente, só que resolveu ir até o hospital visitar os feridos. Enquanto isso, um jovem nacionalista eslavo chamado Gavrilo Princip estava tomando seu cafezinho pensando quão o atentado tinha dado errado. Ao mesmo tempo, indo para o hospital, o motorista de Ferdinando acaba entrando em uma rua errada. Percebendo o erro, ele tenta dar meia volta, só que isso acaba quebrando o carro, na frente do café.